Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo o livro juntas, O Poder da Oração, segundo a vontade de Deus, da Stormy O'Marian. Nós estamos hoje no capítulo 2, orando para conhecer Deus como uma presença poderosa. Peguei um punhado de pílulas para dormir que um amigo acabara de me dar e as acrescentei à minha crescente coleção, guardada em uma pequena caixa de ouro na parte de trás da gaveta, debaixo de minha penteadeira no quarto. Tenho quase o suficiente para fazer o trabalho direito desta vez, disse a mim mesma. Planejei meu suicídio de forma deliberada e metódica. Queria que desse a impressão de que eu havia tomado uma dose excessiva acidentalmente, para que minha irmã e meu pai não precisassem carregar nenhuma culpa. Já havia tentado me matar quando tinha 14 anos, enfiando garganta abaixo uma estranha combinação de medicamentos no nosso banheiro, mas aquilo só serviu para me deixar muito doente. Desde então, lancei-me em tudo o que conseguia encontrar na tentativa de sair da minha sombria prisão emocional. Infelizmente, cada pretensa chave para a vida que tentei apenas me levou para o mais perto da morte e mais longe da paz, da liberdade e da libertação que tão desesperadamente eu buscava. Passei por muitas sessões de aconselhamento psiquiátrico e psicológico e estava agradecida por cada médico que me impediu de me destruir. No entanto, aos 28 anos de idade, 14 anos após a minha tentativa de suicídio, eu ainda me sentia como se estivesse num buraco escuro e não conseguia reunir forças para me levantar mais uma vez. A morte foi novamente a única solução que eu conseguia enxergar. Estava impressionada com o fato de que, apesar de todos aqueles anos de luta, a minha vida ainda não havia dado em nada. Nesse momento de depressão, que ocorreu alguns meses após a série de sessões da gravação, a minha amiga Terry disse: "Você não está bem, Stormy. Quer vir comigo e falar com o meu pastor?" Sentindo minha relutância, ela rapidamente acrescentou: "Você não tem nada a perder." Meu silêncio testemunhava a favor da precisa avaliação de Terry sobre a minha condição e concordei em ir, muito embora eu não quisesse ter absolutamente nada com qualquer tipo de religião. As experiências que tive com as igrejas por onde passei fizeram com que eu me sentisse ainda mais morta do que antes. Terry me levou para conhecer o pastor Jack, da vizinha Church, Igreja no Caminho. E aquele encontro acabou sendo uma reunião, como eu nunca tivera. Nós nos encontramos em um restaurante para o almoço e, a partir do momento em que começou a falar, conseguiu captar toda a minha atenção. Ele perguntou um pouco sobre mim, mas eu não estava aberta para revelar nada a respeito de minhas circunstâncias desesperadoras. Mesmo naquele tardio momento da minha vida, eu queria parecer bem-sucedida. Por mais de uma hora, o pastor Jack falou sobre Deus, do jeito de que uma pessoa fala sobre seu melhor amigo. Ele disse que, a meu convite, Deus viria habitar no meu interior e transformar a minha vida de dentro para fora. Se você aceitar Jesus, o relacionamento que você pode ter com Deus será tão pessoal que cada parte do seu ser pode ser compartilhada com Ele e Ele com você, explicou ele. Você nunca ficaria sem esperança ou propósito novamente. Eu nunca tive nenhuma dificuldade em ouvi-lo falar de Deus, porque eu sabia que havia um reino espiritual. Já tinha visto manifestações sobrenaturais suficientes por meio de meu mergulho no sobrenatural para me convencer de sua realidade. Mas enquanto ele começou a falar sobre aceitar Jesus e nascer de novo, eu estremeci. Frequentemente eu via pessoas de pé nas esquinas das ruas, acenando com livros pretos e gritando: "Jesus salva! E vocês vão todos para o inferno!" A todos que passavam. Por causa deles, eu temia que aceitar Jesus significasse ser submetida a uma lobotomia intelectual, que eu iria me transformar em uma pessoa irracional, hipócrita e insensível, do tipo que bate na cabeça das pessoas com a Bíblia. E para quem a verdadeira dor e dificuldade dos outros não chegam a chamar a atenção. Havia observado, no entanto, que nem Terry e nem o pastor Jack eram parecidos com isso. Felizmente, o pastor Jack percebeu os meus medos e não me forçou a assumir qualquer compromisso. Em vez disso, despediu-se e me entregou 3 livros. O primeiro sobre a vida de Jesus. Era o Evangelho de João em forma de livro. O segundo é Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, de autoria de C.S. Lewis.
sobre a realidade do mal, e o terceiro era um livro sobre a obra do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Vamos conversar novamente na próxima semana em meu escritório, e então você poderá me dizer o que achou dos livros, disse o pastor Jack à medida que terminávamos nosso encontro. Concordamos e fui para casa para começar a leitura. Algo que Terry e o pastor Jack disseram e fizeram naquele dia fez que eu quisesse descobrir o que eles sabiam e eu não. Conforme li as páginas de cada livro, eu percebi que durante anos eu havia acreditado nas mentiras sobre Jesus, julgando-o a partir do que eu tinha ouvido falar dele sem realmente conhecê-lo. A sua reputação e seu nome tinham sido tão difamados, desdenhados, mal interpretados, mal entendidos, ridicularizados e caluniados por tanto tempo que eu descartei qualquer possível conexão com ele em minha vida. Enquanto lia, também percebi que Deus não era a força fria e distante que eu havia pensado, mas um Pai amoroso e poderoso que nos enviou um meio de restauração total por meio de Jesus, seu Filho. Quanto mais eu lia, mais percebia que a minha crença na nova era de que não há mal no mundo, exceto o que existe na mente das pessoas, era uma mentira. À medida que o livro de C.S. Lewis enfatizava a atividade de Satanás, a fonte das coisas horríveis que acontecem com as pessoas, tornou-se óbvia. Existe um intento da força do mal que visa a nossa destruição. E Satanás, o chefe dessa força, é real e nosso grande inimigo. Enquanto eu ponderava seriamente sobre tudo que lia, também pensava sobre Terry e o pastor Jack e o quanto eu os admirava. Eles não eram falsos, estúpidos ou indelicados. Tinham uma beleza interior simples e uma confiança ousada que irradiava o poder de Deus, porque eles o reconheciam como o salvador de sua vida. O passo mais importante que você já deu. Todos nós precisamos reconhecer Deus, admitir que Ele está do nosso lado e permitir que Ele seja o Senhor da nossa vida. O profeta Jeremias fez a Deus uma pergunta que todos nós também queremos saber. Por que será, então, que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Jeremias 8:22. E Deus respondeu: eles vão de um crime a outro e eles não me reconhecem. Jeremias 9:3. Uma das principais razões pelas quais as pessoas estão sozinhas e angustiadas é porque não reconheceram Deus como Salvador, como Pai, como Espírito Santo, como Senhor em cada área da vida e como o nome que atende a todas as suas necessidades. Até que não tenhamos nos posicionado apropriadamente a favor de Deus, nada na vida irá acontecer como deveria. Enquanto lia aqueles livros, eu percebi que Deus estaria pronto a me ajudar em minhas necessidades. Reconheci sua presença em minha vida e esperei ansiosamente pela próxima reunião com o pastor Jack e com Terry. Pouco tempo depois, eu estava circulando em uma livraria cristã e me deparei com um fascinante livro infantil chamado 3 em 1, de Joanne. A autora usou o exemplo de uma maçã com suas 3 partes, a casca, a polpa e o miolo, a fim de mostrar que essas 3 partes ainda eram apenas uma maçã. Da mesma forma, ela descreveu os 3 aspectos de Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 partes, mas somente um Deus. A mensagem dessa simples ilustração era tão clara que percebi que nunca poderemos realmente conhecer a Deus até que venhamos a conhecê-lo em todos esses sentidos. Se você nunca reconheceu a presença de Deus em sua vida, talvez queira fazer isso agora, fazendo a primeira oração a seguir. Se você fez isso no passado, pode querer renovar o seu compromisso com Deus, fazendo a segunda oração. Orações para reconhecer a presença de Deus. Senhor, eu não o reconheci como Deus do universo. Perdoa-me por esse erro e ajude-me a sentir a sua presença de forma tão forte em minha vida que eu nunca duvide disso. Para renovar a sua consciência da presença de Deus, eu sei que o Senhor é o Deus do universo e reconheço que o Senhor está presente em minha vida. Por favor, ajuda-me a sentir a sua mão sobre mim à medida que realizo as minhas tarefas diárias. Eu o amo, Senhor, e agradeço por seu amor e cuidado por mim. Ferramentas da verdade. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3:6.
O temor do Senhor é a fonte da vida. Provérbios 14, 27. O que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5, 4. E tu és o meu Senhor. Eu não tenho bem nenhum além de ti. Salmos 16, 2. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31.